Londrina, Cidade Educadora para a Cultura de Paz. Esse é um projeto que busca fortalecer ações de prevenção à violência em todas as dimensões. Um projeto que ganhou as atenções de um pesquisador super estudioso, professor, palestrante, Eduardo Casarotto, que já participou de um evento no último final de semana aqui em Londrina e agora passa a semana conhecendo a fundo esse projeto. E está aqui conosco, Eduardo. Obrigada pela presença. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Queria que você falasse primeiramente de você e o que te chamou tanta atenção aqui nesse projeto Pé Vermelho. Pé vermelho, né? Primeiro, assim, o Instituto da Paz, né? Ou seja, essa ação pela paz é o que move a gente. O grande estudo que eu fiz na minha vida, né? Quem conhece a obra da virtologia sabe que o centro, né, da evolução humana, e aí não é religião, é o amor e a caridade. E não estamos falando de religião nem de forma subjetiva, estamos falando de estruturas neurológicas. Uau. Quando a gente altera nosso grupo de ideias, a gente altera estas estruturas neurológicas e altera o nosso sistema, o DMN, a função executiva, o ESN. Então a gente altera literalmente como a gente percebe e reage às situações, deixando de ser disfuncional ou funcional. A virtologia vai ver a neurose de uma outra forma. Então a gente sai do senso comum da palavra amor ao próximo, orgulho, vaidade, vai entender o orgulho como o centro das neuroses. Toda aquela necessidade de importância, de vaidade, de arrogância, de dominância. Aonde é que está o mal do mundo? Por que o indivíduo é disfuncional? Por que o indivíduo é neurótico? Exatamente por essa desestrutura neurológica. Então essa busca pela paz, um grande projeto, ele incentiva exatamente o eixo principal no nosso cérebro, que é entender que o nosso próximo não é uma ameaça. Ele é alguém que a gente tem que se unir, que a gente tem que cuidar, mesmo, que é o nosso próximo. E assim, longe do senso comum, ou seja, de forma neurológica. Entendeu? Isso é científico? Isso dá para trabalhar no nosso cérebro? Sim, a gente faz isso nas cadeias, por exemplo, aqui no país todo, na Colômbia, estamos fazendo agora nos Estados Unidos também. A gente faz um treinamento de neuroplasticidade, mas não é neuroplasticidade em qualquer assunto, é nesses assuntos específicos. Então, a brandura, o amor ao próximo, a aceitação, o perdão, a responsabilidade. Então, quando a gente altera essas estruturas neurológicas, esse indivíduo sai do crime. Que legal. E vocês têm conseguido resultados? Tem. 82% de quem participa não volta. Não que volta. Bacana. Porque não adianta a gente... A cadeia não é um lugar de ficar guardando gente. A segurança pública, ela tem uma tarefa, ok? De segurar e não deixar ele sair, óbvio, tá? Mas a cadeia tem que ser um lugar de reestruturação, de ressocialização. Eu tive agora semana passada, retrasada, no Supremo Tribunal de Justiça, com o ministro, com o Edson Fachin, e aí lá foi aprovado um sistema, e eu gostei muito da fala que eu escutei lá, que é: cadeia não pode ser mais lugar de guardar gente. Então tá aqui, abriu um financiamento com o BNDES lá com o presidente, e dizendo, temos que pegar todo esse dinheiro e investir aonde? Em ressocialização. Porque hoje ainda é uma utopia no Brasil, né, utopia. Eduardo? Recupera ou não recupera? Então, assim, uma coisa que eu faço muito pros estados brasileiros, pro governo, pras ONGs, não é só aplicar a metodologia dessa neurociência, é também fazer os estudos científicos do que funciona e o que não funciona. Então, para melhor investimento, uma inteligência em investimento. Então, se a gente colocar futebol e emprego, recupera preso? Não, a gente prejudica. Olha que interessante. O futebol, ele te ensina, ele te estimula em qual área do cérebro? Da competitividade. Você aumenta a violência. E o emprego? O emprego, você não alterou a personalidade dele. Então ele ainda vai não se sentindo parte. Ele ainda vai desestruturado. Ele ainda vai violento. Então assim, ele recupera, mas ele recupera uma parte que já estava pronta. Que legal. Entendeu? Sabe aquele cara que já tá disposto, que já decidiu sair. Aí o emprego recupera.
Mas e aquele que não tem aquela estrutura, que ainda tá na violência, que tá no ódio, que ainda não tem chance? Esse cara não adianta dar emprego pra ele. Entendeu? Que ele vai não funciona, entendeu? E o que você vai fazer aqui em Londrina? Você vai conhecer, primeiramente, esse projeto. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu sei que você tem uma agenda vasta hoje já começando. A gente vai, inclusive, pra penitenciária, vai falar disso, vai falar também no Hospital do Câncer, porque desta mesma forma existe a endocrinologia. O que é isso? Quando a gente altera essas estruturas neurológicas, a gente mexe com o eixo HPA e que a gente vai alterar a imunidade do corpo também. Então, isso é um combate, então é uma ajuda, é um suporte ao combate com o câncer. E é científico provado. Ou seja, um indivíduo, eu vou falar agora de forma leiga, tá? Ou seja, o indivíduo não aceita que tem câncer. Ele tá revoltado, porque comigo, tanta gente ruim, eu tô com câncer. O cérebro dele responde a isso. Responde com mais cortisol, com menos GABA, com menos serotonina, com menos endorfina. Tudo isso, essa química toda, ou ela vai ferrar mais teu corpo, ou ela vai ajudar a recuperar mais o seu corpo, tá? Então todas essas vias neurais e neurotransmissores, ela ajuda. Então essa ideia da aceitação, da paciência, da perseverança, não são só ideias religiosas ou comuns, entendeu? Mas então em Londrina você veio trazer a sua metodologia para aplicar em pacientes e presos, é isso? Isso, também vem com muita coisa, né? Participei do congresso também de RH, porque uma das minhas bandeiras é a humanização. E a humanização 2.0, diferente só do que o SUS, do Humaniza SUS faz, né? A humanização é um sistema que, inclusive, a gente está lutando por certificação de humanização. Então, humanização de uma forma bem simples. É a ciência que estuda o funcionamento humano versus o ambiente. As regras do ambiente respeitam o funcionamento humano? É humanizado. Se essas regras não respeitam o funcionamento humano, ela não é humanizada, ela é violenta. Então a violência institucional, ela sai daí. Então assim, pressão de trabalho, então aquele próprio orgulho, vaidade, poder. Se a gente perguntar em qualquer organização, o que tem de pior aí? É competência técnica, comportamental? Não, é a competência moral. Agora, nessa onda da NR1 que começa a ser fiscalizada agora, né? Então, é muito importante as empresas também estarem antenadas a isso. E o que as empresas não estão entendendo, e eu falo, eu tô sempre em Brasília, falo com os procuradores do Ministério do Trabalho, e as pessoas não estão entendendo ainda sobre a NR1, é que não é sobre o indivíduo, é sobre o ambiente. Então, quem tá vendendo um monte de coisa de, olha, eu dou terapia, eu dou mindfulness, eu dou... esquece isso daí, você vai tomar multa do mesmo jeito, amigo. Pra quem não entendeu, vai ser multado do mesmo jeito, porque não é sobre o indivíduo. A pergunta sobre a NR1 é: o ambiente produz a violência institucional? Esse ambiente produz a saúde mental? Assim, então, ou seja, são políticas internas, fluxograma, manual de desenvolvimento, ou seja, quais as regras do jogo aqui que violentam ou produzem saúde mental, entendeu? Eduardo, nosso tempo já estourou, mas eu queria encerrar com uma perguntinha assim que ficou muito aqui na minha mente. Será que então a gente, né, nós seres humanos tão evoluídos, estamos chegando à conclusão de que, mesmo não se tratando de religião, mas que aqueles princípios bíblicos, inclusive, eles que são a solução, de repente, para a humanidade, é mais simples do que a gente pensa? A gente demorou 2000 anos para entender que Jesus estava certo. Eu não quis falar com essas palavras, mas foi exatamente o que eu pensei. Mas tem uma questão, eu quero fechar assim, com uma questão muito importante. É diferente de entender uma coisa e virar um superego, ou seja, virar uma questão que eu mostro que eu sou bonzinho, mas eu tô com rancor, eu tô com ódio, eu falo mal do vizinho, ou seja, uma coisa é a gente falar por boca, outra coisa é a gente funcionar, tá? Então por isso é tão importante a neuroplasticidade daquilo. Então, olha, vamos trabalhar o perdão? Sim, mas de forma, o teu cérebro tem que criar memória de longo prazo sobre todos os comportamentos que envolve este perdão, para você funcionar na sua personalidade e não só, eu perdoo e tá lá fritando de ódio. Amigo, não entendeu nada. Tem que fazer parte da personalidade por memória de longo prazo.
Eduardo Casaroto, maravilhoso, já virei tua fã, vou começar a acompanhar muito você, tomara que você goste muito de Londrina. Já gostei, já. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado também, e assim a gente encerra o nosso Tarobá Cidade. Claro, voltamos ao vivo nesta terça-feira, às 8 da manhã. Um beijo, ótima semana.